Salve, salve, queridíssimo George! Como está o senhor? Eu estou muito bem e eu vou passar uma coisa para você. Pode. Esse é o podcast com maior distância em relação ao nosso estúdio matriz que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo diretamente da Rússia. Não fale isso. Não é verdade. Ele pode até explicar pra gente a origem do nome, porque ela é interessante. E eu não duvido que ele vai explicar, porque ele também é um cara franco, principalmente nas respostas. Meu Deus, você já começou, chegou chegando. Eu já tinha até preparado como justificar pela barba não feita, graças ao delicioso mês de maio. Amo o mês de maio. Amo o clima do mês de maio aqui em São Paulo. Sol com calor durante o dia, frio à noite. Só que pra quem tem rinite, isso é péssimo. Eu estou numa crise pavorosa de rinite. Não consegui fazer a barba. Lenin Franco, seja bem-vindo. Você Bem-vindo, não, Lenin. barba sempre desse jeito. Como vai o senhor? Tudo jóia, obrigado pelo convite, Eric, Jorge, a própria máquina. Prazer estar aqui na Maquinista, já tinha tempo, né? que Começou a falar, você tava no Cruzeiro, não, no Botafogo. Não vou falar da época do Bahia. Bahia, você saiu que ano? 2021. 21. A gente tava começando Maquinistas, naquela época a gente fez com o Belintani, que era o presidente. Isso. Nada contra, Lênin. Ele é mais importante. Aí depois você foi pro Botafogo, queria, não deu tempo. Foi o Cruzeiro, não deu tempo. CBF, não deu tempo. Consegui pegar você no período de vacância do cargo. Daqui a pouco o Lenin Franco, diretor de marketing, aguardemos. Não, mas novidades. obrigado mais uma vez aí pelo espaço, pelo convite. Prazer enorme. Queria já há muito tempo estar aqui e poder dividir as histórias, as experiências aí com vocês. Fala pra mim, Lenin. Lenin vem em homenagem a Lenin mesmo ou não? Sim, Lenin vem do Lenin da Revolução Russa. Meu pai era professor de história. Eu tenho um irmão, Allende, também, por causa de Salvador Allende, do Chile. E meu pai, inclusive o pessoal brincava muito, dizia, você é o cara mais corajoso que eu conheço, porque ele botou o nome de um filho, Lenin, o outro Allende, no meio em plena ditadura militar. Então, porque pode não parecer, eu tenho um cara que tem 18 anos, mas eu nasci e ainda era ditadura no Brasil. O que é? 75, 76? Não, 81. 81. É criança. Criança, ainda era ditadura, mas já tava naquele momento lá parando. Além de também, é mais velho, mas... além de 80. 80, então tá bom. Então, é por causa deles. Meu pai, enfim, era sociólogo e professor de história, então homenageou essas duas figuras com os filhos. E também conseguiu, de certa forma, fazer um certo protesto ali no meio da ditadura. Sim. Para ele era importante marcar território. Que fantástico. Cara, essa história é maravilhosa. E a sua mãe, nessa história da escolha dos nomes? Nessa coisa, minha mãe não... não? Nem opinava. Tipo assim, tá. Pra ela, assim, ela admirava, né, o fato dele querer que fazer, legal. então você faz como você achar que tem que fazer melhor e... Ai, que bacana. Em dado momento, ele pensou a possibilidade de botar meu nome de Ernesto, por causa de Che Guevara. Não por causa do Geisel, por favor. Aí ele disse, Ernesto, as pessoas não vão saber quem é. Não vai ficar tão claro. Exato. E aí resolveu usar o Lenin. Como minha mãe na época não fez o exame para saber se era homem ou mulher, né? É verdade. Então, deixou para saber na hora. Se fosse mulher, seria Rosa de Luxemburgo. Que bacana, cara! Já era projetado já. Que bacana! E aí você vai parar no marketing. Exatamente. E seu pai no meio disso, como é que foi? Não, porque ele morreu... 2011. Meu pai morreu. Então Exato. tá. Então você ainda estava engatinhando nessa área. Mas... eu fiz faculdade de publicidade. Na realidade, eu tinha na época a dúvida entre fazer publicidade e educação física, porque eu queria ser jogador de futebol, então eu estava já pensando no pós-carreira, na carreira que não existiu. E aí fiz publicidade, passei em publicidade, disse, vou cursar publicidade. Comecei a cursar, fiz a faculdade, terminei, e aí ainda na minha época, também que eram os primórdios assim da publicidade como faculdade, né, como curso de formação, porque é um curso recente ainda. Então, eu acho que quando eu formei, aliás, quando eu entrei na faculdade em 99, era um curso que não existia nem há 10 anos, assim, sei lá, o curso foi de 89, 90 que surgiu o curso de publicidade. Então era um curso recente. Então as pessoas ainda tinham muito foco em agência, né? Não, vou formar, trabalhar em agência e tal. E eu tinha isso também.
Só que quando eu formei, aí eu comecei a ver a realidade de agência, tudo, eu disse, porra, não é a agência que eu quero. Aí comecei a trabalhar com outras coisas, até que surgiu uma proposta de um conhecido, de falar assim, você não monta projeto de marketing, porque eu sei vender e tal, você monta o projeto e eu vendo. Eu disse, rapaz, eu faço. Aí ele faz assim, não, faz aí, se der certo, eu monto o escritório e você fica o dia inteiro no escritório fazendo. Eu disse, tá bom. E aí deu certo, a gente começou a fazer, aí começou a trazer jogador do interior para poder fazer teste no Bahia e no Vitória, que eram os clubes que a gente era próximo. Um desses meninos deu super certo no Bahia, recebeu uma proposta de um agente FIFA da Holanda para poder fazer um teste na Holanda. Na época o Bahia era a Série C, então o Bahia precisando de dinheiro, e aí o clube liberou do menino fazer o teste. E todo esse trâmite entre empresário e clube, eu fui cuidando, e depois o jogador foi aprovado, foi vendido, e depois todo o trâmite de tirar visto de trabalho lá para a Holanda. E aí, quando acabou todo o processo, tudo deu certo, o menino transferido, aí o holandês chegou para mim, vou montar um escritório no Brasil, não quer vir trabalhar comigo? Aí eu saí de Salvador e vim morar aqui em São Paulo. Fiquei cerca de 3 anos e meio trabalhando com ele, gerenciando a carreira de alguns atletas do escritório e fazendo scout, porque aí eu comecei a fazer scout de atleta. Ou seja, educação física e... exatamente. Então, assim, a gente fazia scout para os clubes da Holanda, da Bélgica, de Luxemburgo, que era a região que ele mais atuava. Em dado momento, ele começou a atuar só para o PSV da Holanda, então a gente focava em jovens para o PSV. E aí, foi a época que meu pai ficou doente, e eu voltei para Salvador para ficar perto de meu pai, porque eu sabia que o caso dele era terminal. Então, cheguei em Salvador em 2011 e um mês depois meu pai faleceu. E aí, com a morte de meu pai, eu disse, não quero mais sair, vou ficar aqui em Salvador. E eu meio que dei um bloqueio também com futebol, porque meu pai era alucinado com futebol, minha relação com futebol foi muito por causa dele. Eu disse, eu não quero me afastar do futebol. E aí, me desliguei do trabalho que eu estava fazendo lá na Federação Baiana de Futebol, que logo que eu voltei eu fui chamado para trabalhar lá, e aí fui trabalhar na universidade para ser coordenador da área de comunicação. Em pouco tempo eu acabei assumindo uma área muito grande na faculdade, que era a área de laboratórios, e aí eram 63 laboratórios, todas as áreas, todas as engenharias, área de saúde, comunicação, de tudo. Só que nesse ínterim, eu montei um projeto de web TV dentro da faculdade para fazer para a torcida do Bahia, por hobby, porque eu tinha a estrutura toda lá, tinha estúdio, tinha tudo, eu disse, e os clubes não tinham web TV, nada, estava começando aquele projeto do Premier ali, de um clube ou outro ter, e a gente fazia por conta própria, na diversão, e aí era aquela coisa assim, sem filtro, para brincar, sacanear e tal, só que pegou muito rápido lá. E aí, por conta desse projeto de TV, me chamaram para ser comentarista de rádio. E aí eu comecei a fazer a faculdade, fazer o projeto da web e fazer a rádio como comentarista. E aí veio a intervenção do Bahia. Quando aconteceu a intervenção do Bahia, eu diria assim que meu nome estava meio que na crista da onda por conta da rádio e da TV de torcida. E aí sugeriram o meu nome, depois que foi eleito o presidente Fernando Schmidt, ele me chamou, eu saí da faculdade, fui para o Bahia e aí tô aqui até hoje. Aí você resolveu sair do universo e falar, não, agência publicitária para mim, não é um ambiente legal, vou pro futebol. Não, e tem uma coisa curiosa, assim, a saída pro Bahia tem duas coisas curiosas. Uma é que na minha entrevista com o Pablo, que era o diretor que ia assumir na época, o diretor de marketing, Pablo fez assim, Nene, tem duas questões aqui, eu não sei quando vou te pagar e nem quanto vou te pagar, porque o Bahia não tem um centavo. E o segundo ponto, é um projeto de 1 ano e 4 meses, porque a eleição de Schmidt foi para completar um mandato do presidente deposto. Então, falando, depois de 1 ano e 4 meses, eu não sei como é que vai ser. Eu disse, não tem problema. Eu entendi ali que o Bahia precisava de pessoas que realmente quisessem um bem do clube e que fosse muito mais uma missão de vida do que um trabalho. Então, achei que era o momento de ir.
Só que tinha um componente familiar. Meu filho estava recém-nascido e minha esposa, por ele estava com 11 meses, por ele estar recém-nascido, minha esposa estava sem trabalhar. Então ela fez assim, se você vai para o Bahia, como é que a gente paga as contas, já que o Bahia não vai lhe pagar? E aí, enfim, o reitor da faculdade tinha me falado, pô, Lênio, eu preciso que você me indique alguém e tal. Eu falei, pô, eu tenho uma ideia, eu vou indicar minha esposa para o meu lugar. Aí ele, sério, eu disse, entrevista ela e tal, porque ela é a pessoa que eu vou conseguir treinar e tal. E aí deu tudo certo. Então eu brincava com ela, não tem problema, a gente vai continuar com a mesma receita, a da faculdade. Que o Bahia não vai pagar. O Bahia não vai pagar, tamo lá. Mas aí 3 meses depois, o Bahia legal, pagou cara. o primeiro salário, a gente conseguiu ir regularizando e depois, assim, o Bahia de 2015, 2015, eu entrei em 2013. 13, tá. Entre 13 e 14, o Bahia ainda tinha muito Tava problema naquela- de fluxo de caixa. Em 2015, ajeitou e de lá para cá o Bahia nunca mais atrasou o salário. Então, assim, desde 2015 o Bahia, por exemplo, na gestão de Marcelo Santana, em 2015, o Bahia chegou a pagar 13º em outubro. As 2 parcelas para todos os funcionários. Então, assim, foi um negócio que realmente foi se organizando. E aí, enfim, fiquei 8 anos no Bahia. Depois 1 ano Botafogo, 1 ano e meio de Cruzeiro e agora 20 meses de CBF. Aí você olha assim, com essa experiência, eu fico imaginando, você pode passar para as pessoas que de repente têm aquela super vontade de entrar, né, na indústria do futebol ou no marketing esportivo. Um dos pontos que você trouxe aí, primeiro, é resiliência, né? Quais dicas você daria para aquela pessoa que fala, eu quero ingressar na indústria do futebol, na indústria do esporte, no marketing esportivo? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, principalmente em palestras, sempre a turma pergunta. Eu diria que tem 3 coisas fundamentais. Uma é cara de pau no sentido de você se arriscar a produzir, mesmo que você não vá ganhar nada, mas você botar a cara, fazer assim, eu tenho um projeto, fiz isso aqui, vou bater na porta dos outros para apresentar. Essa cara de pau é importante. O segundo, de fato, é estudar, porque não adianta achar que, eu sempre assisti futebol, eu entendo de futebol porque eu vejo futebol todo dia na televisão. Você não entende de futebol. Você pode até gostar do jogo e tal, mas isso não é entender de futebol. Então precisa estudar muito. E o terceiro ponto, ser o máximo possível, você tentar ser uma pessoa que não foque só em uma área do futebol. Você tem que tentar entender de tudo. Porque, por exemplo, por que eu acho que um diferencial meu no marketing é eu ter trabalhado como scout? Porque eu passei a conhecer do jogo. Então, como eu conheço do jogo, aí eu passei a conhecer da gestão do atleta, da carreira do atleta, e isso me auxilia na forma como eu me comunico com eles. Então, eu sempre, nos clubes, eu tive a preocupação de sempre ser próximo da diretoria de futebol, e eu viajava sempre. Em todas as equipes que eu trabalhei, eu viajava, porque essa relação do dia a dia que você constrói com o atleta, na hora que eu vou precisar para uma ação, o cara faz, às vezes, por você. Eu falei assim, o cara é meu brother, me pediu isso aqui, porque nem todo atleta tem paciência quando é uma demanda do clube. Infelizmente, ainda não tem esse grau de profissionalismo a gente não atingiu. Exato, ainda não atingiu. Muitos já tem, mas ainda está longe da perfeição. Mas, às vezes, o cara faz por você, porque você já tem uma relação com ele e tal, mas essa forma de dialogar com o jogador também é muito específica. Você não pode achar que, eu fiz mestrado, doutorado, eu chego lá e falo como eu quero. Não é isso. Para cada tipo de pessoa, você tem que saber o jeito de comunicar. Eu acho que a comunicação, na realidade, na vida é assim, né? Você não pode achar que conversa com A e com B da mesma forma, porque são pessoas diferentes e que têm, eu diria que, repertórios diferentes. Então, você tem que tentar ter uma sensibilidade de se adaptar ao repertório de cada um, para tentar explicar as coisas de maneiras diferentes. Eu nunca esqueci um negócio que me marcou muito. Logo que eu cheguei no Cruzeiro, eu fiz uma entrevista na Rádio Itatiaia, logo na chegada, e eu morei 3 meses na Toca da Raposa, né? Eu morava na Toca, porque ainda procurando apartamento, eu disse, não, eu vou morar no CT, porque aí eu vou ficar imerso 24 ali. horas pensando no clube.
E aí eu fui fazer uma entrevista e voltei, era tarde, já 11 e pouca da noite, e aí o segurança da Toca me recebeu, aí ele falou assim, ô Solene, tudo bom? Eu disse, tudo bom, boa noite. Ele fez, ouvi sua entrevista agora, até eu que não estudei entendi tudo. Pô, isso me marcou muito, porque para ele, eu ter conseguido passar a mensagem para ele que se julgava menos capaz de entender porque não estudou, isso para mim é emblemático. Então, assim, eu sempre tenho uma preocupação de, a depender do público que eu vou falar, tentar ser o mais simples possível, não preciso vir com termos técnicos, nada, para que essa comunicação seja mais fluida. E isso vale para o trabalho, porque na hora que eu vou me comunicar com o torcedor, eu também tenho que ajustar a minha comunicação com o torcedor. Então, por exemplo, o Bahia até hoje mantém uma estrutura comunicacional de falar com o torcedor de maneira bem regionalista. Então você vai ver, o Bahia quando ganha um jogo, ele não escreve vencemos, ele escreve brocamos. Então o jeito de falar é o jeito que o baiano fala. Quando eu vou para o Rio de Janeiro para trabalhar no Botafogo, eu tinha que ter outro jeito de me comunicar com o torcedor. No Cruzeiro, outra maneira. E na CBF, a ideia também era quebrar um pouco desse paradigma. Então, a CBF nas redes era muito, eu diria assim... institucional, sisuda formal, ali, né? sisuda. Então, a gente precisou também mudar ali o perfil de como se relacionar. Então, isso também, no final das contas, vai agregando no trabalho e você se adaptando, né? A melhor maneira de encaixar no seu dia a dia. Você ficou 8 anos de Bahia. Bahia criou um monte de coisa, abraçou causa, se tornou um vanguardista em muita coisa. E depois, no Botafogo, você veio pré-SAF. Isso. E aí encarou a SAF no Cruzeiro. Como é que é essas diferenças? Como é que são essas diferenças? Né? As diferenças é bom. Como é que são essas diferenças todas de cada lugar, de cada clube? Porque isso é uma coisa que às vezes o pessoal nem consegue entender, né? Cada lugar vai ser diferente do outro, não só externamente, mas internamente também, né? Como é que se adapta a isso? Completamente, Eric. Assim, eu acho que uma coisa importante na vida, não só no jogo, mas na vida, é a gente tentar aprender com o erro dos outros, né? Pra gente não repetir. Eu vi muitos casos de dirigentes que saíram de um clube para o outro, de tentar repetir fórmulas que deram no lugar certo, é só repetir que dá certo no outro. Então, assim, eu não queria cometer esse erro. Então, o Bahia, apesar de ser um clube associativo, naquele momento era um clube associativo num modelo diferente, que a gente tinha passado por aquele processo de redemocratização. Então a gente já estava mais desvencilhado e conseguia executar. É que o Bahia tinha eleição direta, Exato, 15 mil, 20 mil, 30 mil votantes. Exatamente. Enfim. Então já era, apesar de ser associativo, moderno. Quando eu vou ao Botafogo, o Botafogo sim ainda tinha uma estrutura arcaica nesse sentido, em que presidente do conselho, conselho deliberativo, conselho fiscal, eu passei por sabatina dos dois na minha contratação. Então, horas a fio de reunião respondendo aos conselheiros, e era pandemia ainda, então tinha que ser online, então 3 horas online respondendo a pergunta de conselheiro, e aí conselho fiscal, por que eu saí do Bahia, por que eu estava querendo ir para o Botafogo, enfim, foi assim, sabatina. E vou lançar uma camisa. No modelo do Botafogo, eu tinha que aprovar a camisa junto ao conselho. No Bahia não tinha nada disso, era uma decisão executiva. Vou fazer a camisa A, B ou C, lança. No Botafogo já era diferente. Só que o Botafogo foi um projeto que, apesar do cenário associativo, também já tinha um quê de modernidade, porque do Césio, que era o presidente, contratou um CEO, e o CEO contratou os diretores executivos. Então, a gente, de algum modo, era blindado da parte política para tocar decisões executivas. E a ideia era construir um Botafogo atrativo para um investidor. E conseguimos, graças a Deus deu tudo certo. Aí, quando eu vou para o Cruzeiro, eu já vou no modelo de SAF, já com a SAF já instituída. E aí é empresa 100%, com meta, com planejamento. A gente chegou a construir no Cruzeiro um planejamento até 2030, com orçamento ano a ano, o que é que ia ser acrescido, quais possíveis títulos, tinha tudo.
não sei se estão seguindo ou não, mas foi feito. Então, foi um desenho completamente diferente. Então, eu diria que, no final das contas, eu dei a sorte de pegar a profissionalização do futebol de maneira gradual, assim, na pele. Você viveu as três. Exato, os 3 cenários. O Bahia melhorando o cenário, o Botafogo preparando o terreno e o Cruzeiro já numa outra vida. Agora, você enfrentou também alguns perrengues bons nessa história, que eu vou lembrar aqui de cabeça, vai. No Bahia menos, mas aí, por que você sai do Bahia pro Botafogo? Ó, minha saída do Bahia pro Botafogo tem uma questão curiosa que é pessoal, que foi o seguinte, eu tive Covid em 2020 e tive Covid grave, né? Eu fiquei internado, fui para respirador e tal. E acho que no pior dia da Covid, no dia que eu achei que eu estava realmente caminhando para um destino que não era dos melhores. Não era a hora ainda? É o destino que a gente vai caminhar, mas talvez não agora. Não era o momento. Eu recebi uma mensagem de Guilherme Belintani no dia, e ele era o presidente do Bahia. E foi uma mensagem que me marcou muito, porque eu falo, Guilherme, que eu tenho uma dívida de vida com ele, porque era uma mensagem ele dizendo que, não sei nem se ele quer que exponha, mas eu vou expor agora, que ele, resumidamente, assim, ó, se você não melhorar, fique tranquilo que a educação de seu filho tá comigo, eu vou seguir com ela até ele formar. Pô, isso mexeu demais comigo na hora. Eu chorei, aquele isolamento do hospital, ser sozinho, mas ao mesmo tempo me deu um gatilho de, porra, não posso deixar isso acontecer, sabe? E no dia seguinte eu comecei a melhorar, comecei a lutar contra a doença. E eu fui melhorando até sair do hospital. E aí, depois que eu saí do hospital, eu fui encontrar Guilherme e tal, e aí disse a ele, bicho, relatei tudo isso aqui que tô relatando, eu falei, ao mesmo tempo me deu uma sensação de que eu preciso fazer alguma mudança de vida. Porque eu estou numa zona de conforto e eu preciso agora buscar alguma coisa. E ele foi nota 1000 comigo. Ele falou, Lene, veja o que você quer fazer, o que você quiser fazer, eu vou te apoiar. E aí, nesse íntere, eu recebi uma ligação do Botafogo, recebi uma ligação de uma agência e de outro clube. E aí comecei a conversar com os 3. E foi sem falar com ninguém. Então aí eu fiquei muito, porra, realmente o destino tá dizendo que eu tenho que ir para outro lugar. Mas a conversa com o Botafogo foi muito boa. Quem conduziu foi o Jorge Braga, que era o CEO na época. E eu entendi que o Botafogo, mesmo estando na 2ª divisão, na situação que estava, seria o lugar onde eu conseguiria executar mais, porque precisava mais de mim. E aí deu certo, eu cheguei no Botafogo, o Botafogo era 14º lugar, e tinha 16 pontos de distância do G4, em 21 de julho de 21. No final do ano, a gente já era campeão com 3 rodadas de antecedência. Foi um negócio assim surreal. Anderson também chegou, e óbvio, esse trabalho é muito por competência de Anderson, da comissão dele, mas tudo aconteceu ao mesmo tempo, a melhoria do futebol no campo e do nosso trabalho, as coisas começaram a acontecer e aí até vender o clube, etc. E aí eu saio do Botafogo por conta de uma decisão de Textor que eu não concordei, que é pública, ele rompeu os fechou contratos. Todos os patrocínios, eu lembro que a gente bateu exato, nele até ele rompeu os contratos, botando no Twitter, dizendo, rompi. Então, achei que aquilo era um recado muito ruim para o mercado, e assim, eu dependo do mercado, né? Eu não sou do Botafogo, eu estava no Botafogo. Então, eu julguei que, para minha reputação, era melhor eu sair do clube, porque não condizia com que eu, enfim, não estou dizendo que é certo ou errado, só é diferente. A conduta dele é diferente daquilo que você quer. Do que eu acreditava. E aí pedi para sair. Anunciei minha saída e aí 30 minutos depois, sem brincadeira, 30 minutos depois eu recebi a ligação do Cruzeiro e já comecei a conversar com o Gabriel e com a Álvares, que era quem cuidava, e aí deu tudo certo.
E no Cruzeiro você passou com o perrengue logo que você chegou dos mascotes, não foi? Não foi logo que eu cheguei, não. Foi um pouco Foi depois. Já tinha um ano e pouco. Ah, já tinha um ano. Esse projeto do mascote, inclusive eu tenho vários amigos que brincam comigo, o pai do Raposão e tal. Eu herdei, né? Eu herdei o filho, mas na realidade era um projeto que já tinha sido startado antes da minha chegada. Era um projeto que já tinha sido definido quem ia desenhar, onde ia, enfim. Mas era dentro da minha área. Óbvio que tem responsabilidade minha, porque tá dentro da minha área é minha responsabilidade. Acho que a gente falhou naquele momento ali na comunicação com o torcedor, a gente falhou na forma como a gente divulgou, mas acho que também tinha um equívoco assim, de expectativa, porque a gente tinha um foco que era muito destinado ao público infantil e a expectativa da torcida era para o público adulto. Se pudesse naquele momento, eles queriam Raposão com sangue, querendo sangue carne, né? Querendo depenar o galo, vai, vamos traduzir porque então assim, houve essa, eu diria, essa falha de entendimento, mas tinha sido uma coisa aprovada por todos os diretores, enfim. Mas caiu o meu colo, paciência, vamos administrar. E a gente montou um comitê com torcedores, redesenhou ele, relançou ele, e a coisa foi solucionada, e são os dois que estão lá até hoje. Mas foi uma crise. Isso, de fato, foi uma crise. Eu recebi muita ameaça de morte. Tranquilo, o torcedor é um cara tranquilo, né, geralmente. Muita ameaça de morte, vazaram meu número para a torcida, foi um momento difícil, acho que dentro do futebol foi um dos mais difíceis assim, que eu enfrentei, porque expôs minha família, né, e meu filho ouvia coisa na escola, então foi um momento delicado, mas graças a Deus superado. Voltando um pouquinho na comunicação, quando você falou ali dos atletas, a linguagem para conseguir conversar com os atletas, independente daquele que você comentou, esse aqui ele tem uma relação mais de amizade, me abre Sim. mais portas. A linguagem deles no dia a dia é uma linguagem mais específica, na qual tem que se ter essa sensibilidade que você comentou para poder conseguir conversar, Sem dúvida. dialogar, conseguir fazer ações. O que te chama mais atenção nessa linguagem que é muito deles, assim? Eu acho assim, os jogadores em geral, óbvio que a gente não pode generalizar, tem casos e mais casos aí de jogador, inclusive, que enquanto joga conseguiu cursar a universidade, formou e tal. Mas em geral a maioria deles vem de uma realidade de pouca educação básica, ou quase nada, e dificuldade nas suas relações familiares. Isso é normal pelo ambiente do qual a maioria vem. Então, você tem que entender muito disso e procurar conhecer para que você não cometa certos erros. Eu vou dar um exemplo que não é aqui do Brasil, mas é famoso esse exemplo e é emblemático, eu acho que ele relata bem. Carlito Tevez é um menino enfim, foi um jogador, todo mundo sabe quem é, mas ele era um menino do bairro mais pobre de Buenos Aires, do lugar que era barra pesadíssima. Ele não foi criado pela mãe, ele foi criado pela tia. E a relação dele com a mãe era a mãe péssima, né? Enfim, mãe biológica era muito ruim. A relação dele de mãe era com a tia. Quando ele vai estrear no Boca, o primeiro jogo dele como profissional coincide do Dia das Mães. E o Boca vai fazer aquela homenagem que vários clubes fazem de jogar com o nome da mãe na camisa. Como ele vinha da base, não tinha moral, né? Porque é o menino da base que jogar, o supervisor do clube pegou o RG dele, olhou qual é o nome da mãe, botou o nome da mãe biológica. Quando ele chega no vestiário e se depara com a camisa com o nome da mãe biológica e não da mãe que o criou, ele entra em parafuso, porque não era a mãe dele, sabe? A mãe é que criou. Então, assim, você não pode querer fazer determinadas ações se você não mergulhar no universo que a maioria deles vem. Então, todos os clubes que eu trabalhei, sempre eu tinha essa preocupação. A gente vai fazer uma ação no Dia das Mães, eu preciso saber do jogador quem é a referência de mãe dele. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia,
E aí você vai e usa a referência que é dele. Às vezes ele nem tinha referência de mãe, ele fala, não, eu quero que bote o nome de minha esposa, porque ela para mim é a referência de mãe. Então você tem que ter esse cuidado, sabe? Então assim, e quando você tem esse cuidado e dialoga com eles dessa maneira tão franca e tão aberta, é a hora que você ganha a confiança deles de que eles podem fazer sem se preocupar que vai dar algo de errado. Eu tenho casos assim, às vezes simbólicos. Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Ele virou um amigo. Agora, por que ele virou meu amigo? Porque quando ele era jogador da base, quando ele tinha 16 para 17 anos, ele foi no market do Bahia, pediu um kit de bebê, eu não lembro se era para sobrinha, alguma coisa assim, e em geral os meninos da base não ganham nada, né? Aí eu falei, não, beleza, é recém-nascido? Ele é recém-nascido. Eu peguei e dei o kit de bebê. Quando ele virou jogador famoso, aí toda vez que ele me encontrava, você me deu moral quando eu era da base. Então, assim, isso é uma questão que para eles tem muita importância, sabe? Ele não pode ser só visto depois que ele vira profissional. Se você, de fato, cria um ambiente positivo desde que ele é novinho, isso vai gerando uma relação de confiança, que é a hora que você consegue extrair mais, né, para a área de marketing ou comercial usando os atletas. E até pegando esse gancho, né, uma das famosas frases do futebol, né, o vestiário é um ambiente sagrado. Sim. Cada vez mais as TVs dos clubes estão lá, o futebol é um negócio. Uhum. Como, dentro dessa sensibilidade que você comentou agora, linkando comunicação, marketing, como gerenciar esse ambiente que é tão sensível, de maneira que o torcedor ele possa ter acesso, e cada vez mais ele quer ter acesso, e ao mesmo tempo preservar esse ambiente tão sagrado? Essa é uma construção que eu participei também desde o início. Quando a gente monta a TV do Bahia, eu tinha resistência das comissões técnicas de deixar entrar para gravar. E aí não era do Bahia especificamente, era porque naquela época não era normal. Então era algo novo, em que as comissões também estavam se adaptando. E aí como é que você ganha confiança lá atrás? Professor, a gente vai fazer o seguinte, a gente grava, vai editar e te mostra antes. Se você achar que tem algum trecho que é para tirar, a gente tira, refaz tudo de novo, não tem problema. E aí você vai ganhando a confiança do treinador, você ganha a confiança do capitão do time, porque aí você chama o capitão do time para mostrar tal, e aí vai construindo. Chegou um dado momento que aí virou normal, os jogadores já estão habituados, eles já não se incomodam. Porém, essa pessoa, o cinegrafista principalmente que fica ali, ele tem que criar essa relação com os atletas. Ele tem que entrar no vínculo da confiança ali, né? No círculo da confiança. Porque, às vezes, o jogador tá numa brincadeira, o cara chega com a câmera, vai inibir e vai travar. Mas se ele já tem essa relação, vamos dizer assim, no ato reflexo dele é um amigo que está filmando. E aí ele mantém vamos dizer assim, essa coisa mais descontraída e tal. Então, você vai realmente construindo. Aí, essa pessoa que grava no vestiário, essencialmente tem que ser o cara que está no dia a dia do treino. Porque é no dia a dia do treino, é nas viagens que essa relação vai ser construída. A viagem é fundamental. Porque como você fica concentrado no hotel o dia inteiro, não sai para nada, aí no almoço tá junto, no jantar tá junto, aí no trote, na hora que sobe na cadeira, tal. Então é aí que você vai construindo a relação. Eu, por exemplo, nos clubes que eu passei, eu nunca passei por trote nos clubes, porque tinha sempre uma coisa assim, era só jogadores. Na seleção foi diferente, eu passei por trote na seleção, então aí, na hora do meu trote, eu falei assim, porra, eu não posso ser, vamos dizer assim, me colocar no lugar de diretor que não faço trote, porque senão nunca vou ganhar a confiança dos jogadores. De dizer assim, na hora de você estar exposto, eu não me expus, não tem isso? Eu tenho que ir pra bagunça também. Até a Leila fez, quando ela foi. Exatamente, foi a mesma viagem, inclusive, que eu e Leila participamos. Então, assim, é a maneira que você vai construindo esse dia a dia. E as TVs de clube, todas têm que passar por isso. A pessoa que está lá no vestiário, ela tem que, no dia a dia do treino, construir essa relação com os atletas. Aí você vai ver um trabalho assim, de audiovisual muito melhor do que quando é uma pessoa estranha dentro do vestiário. Esse é o maior ouro hoje que tem para ser explorado pelos clubes? De comunicação, com certeza. Porque, veja bem, eu participei, por exemplo, no Botafogo e no Cruzeiro de 2 documentários, né? O Acesso Total no Botafogo e A Virada no Cruzeiro.
Em ambos, a gente dava total liberdade dos caras filmarem tudo, mas essa construção era do dia a dia. Então, os cinegrafistas eram sempre os mesmos, e tava o dia inteiro com a gente, seja com os diretores, seja com comissão técnica, seja com o jogador. Então, aí vai criando essa relação e a coisa fica... Agora, óbvio, sempre tem um filtro, porque tem coisas realmente que são impublicáveis, porque podem atrapalhar a carreira de alguém e tal, então você sempre faz um filtro, mas eu acho que ainda assim, eu acho que a série do Sunderland é a emblemática, né? Porque ela é uma série que foi feita para gravar, teoricamente, o acesso do time, e ela grava um rebaixamento da 2ª para a 3ª divisão. Então, e mesmo assim o clube botou assume, vai. Uma história espetacular, Exato, né? Como história, né? Poderia chegar e dizer assim, não vou botar um negócio no ar mostrando que a gente foi um fiasco. C, sabe? Então, assim, eu acho que eles são um divisor de águas nesse sentido, e você tem milhares de possibilidades de criar as narrativas, enfim, e vira um conteúdo premium, né? Como foi o de Michael Jordan com o Chicago Bulls. Demorou, sei lá, 30 anos para fazer. Publicado, mas é um negócio fantástico, né? E nas derrotas tem que ter a sensibilidade, porque, por exemplo, é um ambiente que fica devastado, né? Sim. Principalmente nas grandes derrotas e tal. Aí, usando dessa sensibilidade, por estar no dia a dia, tem sempre um recuo. Não, sem dúvida. O que é que normalmente se faz? Não se publica vídeo de bastidor no dia da derrota, né? Só publica bastidor quando ganha, porém você grava o bastidor e fica com ele guardado, porque se em algum momento, foi campeão depois, você vai usar vale voltar o momento do ruim, para construir a narrativa. Então é importante ter guardado, mas obviamente essa validação, principalmente comissão técnica, às vezes o treinador faz uma pré-eleção que ele vai falar algo muito forte, então aí quem está gravando também tem que chegar, professor, isso aqui depois você quer que corte, tal, porque tem coisas assim, vai falar do time adversário ou de um jogador específico, então você tem que ter essa sensibilidade sempre, né? Aquela velha história do Filipão deixando vazar, né? Tem que ter raiva de Corinthians, tal, que ele fez de propósito. Ele fez aquilo para trazer a torcida para dentro, né? Enfim, ele fez de propósito para vazar mesmo para TV e tal. Mas enfim, isso eram outros momentos, outras histórias. Mas aí enrolamos bastante. Mas agora sai do Cruzeiro direto para a CBF. Isso. Aí era uma escolha, né? Não precisa nem perguntar por quê, né? Não tem como. Vai pra cadeira, eu brinco, a cadeira mais cobiçada do marketing esportivo brasileiro, né? Do futebol brasileiro. Como é que foi essa tua experiência de CBF? E aí no meio disso tem a questão da aprovação de camisa, tem renovação de contrato com Nike, tem tanta coisa que aconteceu nesses bastidores que agora tá tudo meio em ebulição. Estamos gravando hoje mesmo, nessa terça-feira, com notícia de que o STF pode voltar, enfim, a tirar o Edinaldo do poder, teve vacância de poder na CBF, enfim. Como é que é esse ambiente de CBF, Lene? Eu vou dividir em 2 cenários, assim, né? A CBF me deu oportunidades, assim, de viver coisas inesquecíveis. Conviver com a seleção é muito bacana, seja ela masculina e feminina. É sensacional o ambiente dali, né? De comissão, de jogadores. Isso é uma coisa que eu tava sentindo falta da época de clube, na seleção pude ter. É que no clube era todo dia, né? Todo dia, você tem o dia a dia do data treino, FIFA e competição. Data FIFA. Mas é muito legal. Eu vivi a eleição do Brasil como sede da Copa de 27 lá na Tailândia, foi espetacular. Aquele momento que Blatter puxa... Blatter não, Infantino. Perdão. Eu sei que eles fazem bastante antes, mas é porque a gente falou lá nos bastidores do Blatter, é verdade. Com isso na cabeça. O Infantino, na hora que ele puxa lá Até parei pra lembrar, eu falei, será que o Blatter também já tinha eleito aquelas sedes? Mas não, foi o Infantino. Foi Infantino, foi por causa do nosso papo ali, me deixou com... E aí, aquele momento, assim, uma felicidade absurda. Então, assim, eu vivi coisas maravilhosas. Mas essa instabilidade da CBF não permite a CBF conseguir executar muitas das coisas. Porque se gasta tanta energia na política ali. Na política para se proteger que você acaba
vamos dizer assim, podado de colocar muita coisa em prática. Então, assim, eu diria que, como todo trabalho, muitas frustrações, mas muitas alegrias também. Acho que se eu pudesse destacar, assim, duas coisas que, assim, nesses 20 meses, quais são os dois marcos? A renovação da Nike, com certeza. Então, assim, poder estar à frente da maior negociação de contrato da história do futebol, isso, para mim, é um carimbo aí que ninguém nunca vai me tirar. E do outro lado, as ações sociais que a gente, de alguma maneira, ainda conseguiu realizar, né? Então, a gente fez a ação com Vini, da ancestralidade de Vini. A gente fez campanhas como o Brasil Conhece, que foi uma campanha muito bacana. Outra coisa também que eu guardo muito no coração, a Supercopa, a gente nomear ela como Supercopa Rei. Então, ter ali um marco de homenagem a Pelé, ano a ano. Então, eu diria que a gente fez coisas importantes, mas que poderia a entrega ainda ser muito maior, a depender do cenário que a gente teria lá internamente, que nunca é um cenário de paz. A gente até falava, né? A gente entrevistou o Reinaldo Caneiro Bastos aqui, ele falou muito dessa questão da política que envolve qualquer entidade esportiva, Isso. né? Não tem como. Acho que na seleção a gente entra no status de politicagem no bom e no mau sentido máximas, né? Sim, não tem como. Na questão da Nike, nessa relação com a Nike durante o período de negociação, o que mais te chama a atenção? Porque ali as pessoas que estão do lado de fora, né? Do tipo, pô, a Nike, né, é um alto Nike nível. manda na CBF, a Nike não sei o quê. Exato, ou é um alto nível de profissionalismo nas negociações. Como é que se dá um pouco dessa relação durante as negociações? Tá, vamos lá. Primeiro que é uma negociação que ela não é rápida, né? É uma negociação extensa, porque a gente está falando de um contrato que é gigantesco. É gigantesco, literalmente, né? Parece uma bíblia de tanta página que tem. Então, ela é uma relação que ela é construída com o passar do tempo, onde você vai, obviamente, ponderando o que é que funcionou no contrato atual e o que é que não funcionou, e o que é que você acha que tem que incluir ou tirar para que ele seja melhor. Então, você começa com esse tipo de negociação. Acho importante, antes de falar de dinheiro, por exemplo, a CBF ela não tinha o direito de licenciamento, seja de produto, seja de loja. Eu considerava que era fundamental voltar isso para a CBF. Então, isso estava dentro da discussão. Tem que voltar. E aí você começa. Estica de lá, estica de cá, para poder passar a ter esse direito. Então, você vai construindo isso. Quando chega no momento mais decisivo, a Nike, todo o board da Nike global vem para o Brasil e a discussão passa a ser com o board global. Você tem o apoio das pessoas do Brasil, que é quem toca o dia a dia com seleção, mas é tocado com o vice-presidente global, com o CEO, enfim, com todo mundo. E aí, a partir desse momento, começa a entrar em número, né? E aí, a mesma coisa, vai número para lá, número para cá, até chegar num denominador comum que fique bom para todo mundo. Então, eu diria que a gente levou aí efetivamente, assim, 3 meses de discussão praticamente diária. Trabalho muito intenso, muito, de horas e horas. Dia inteiro. Assim, eu diria que, assim, no momento mais próximo, a gente chegava a ficar de 10 da manhã até meia-noite todos os dias, para ir cada dia andando um pouco, porque ainda tem um outro componente. A Nike fica em Portland, então você tem horas de fuso horário. Então você depende muito também de fazer um encontro de agendas e horários. Para que não fique sacrificante para um lado ou para o outro. Do lado da CBF, tá? Por exemplo, o presidente, você, aí o corpo jurídico, porque são N detalhes, como é que funciona? Em geral, toda negociação comercial era eu que tocava, depois era validada com o presidente. O jurídico entra efetivamente na hora de botar no papel. Olhar o contrato. Na hora de botar no papel. Mas o dia a dia era eu e o presidente para fazer acontecer. Porque, no final das contas, é um contrato essencialmente comercial. Então, aí depois o jurídico entra e a gente fica mais livre, vamos dizer assim, porque aí depois minuta para lá, minuta para cá. Exato, é juridiquês só, para lá e para cá. E aí tem um problema também que o contrato tem que ser em 2 idiomas.
então a tradução, então é bem complexo, assim, botar de pé um contrato desse. E Lenin, nesse diálogo de CBF e Nike, ele veio por quê? Porque teoricamente a gente tinha aí mais 2 anos de contrato, mas veio, vamos dizer, a bomba mundial, que foi a entrada da Nike a partir do ano que vem no lugar, do ano que vem não, né, 27. É 27. No lugar da Adidas na Alemanha, que era um contrato que ninguém nunca imaginava que ele fosse acabar, né, depois desde 36, né, desde Exato. 36, que era esse contrato, 1936. Por que veio essa negociação? Foi isso mesmo ou não? É o seguinte, o contrato tinha um dispositivo, já no contrato original, que dizia que a partir de 1º de janeiro de 25, tá. a Nike perderia o direito de preferência. Tá. Então, assim, minto, não, eu falei bobagem, não era o direito de preferência, ela perderia Não compete, talvez, o direito de não ter competidor, coisa assim. Isso, exatamente. Então a gente poderia receber outras... A partir de 1º de janeiro daria para se ouvir e falar com outras pessoas. Antes de chegar essa data, já começou a se negociar. Para não correr risco de perder. Não correr risco. Então, basicamente, foi por um dispositivo já de contrato. Que é colocado exato. sempre. Né? E um contrato desse tamanho, se o contrato encerra em 26, é 1 ano e meio de antecedência, você já começa a discutir, porque leva muitos meses discutindo, né? Então, você começa com 1 ano e meio e em 1 ano antes você já chegou na conclusão. Agora vamos ao alerta de polêmica. Pé, pé, pé. É a nova Não, essa veio hoje. Camisa para a Copa de 2026. Eu adorei essa Isso vem, né? Isso a gente fez o Máquina Explica, eu já fiz texto no LinkedIn, fiz texto na Máquina, fizemos matéria, a galera não quer saber. Primeiro de tudo, você não pode falar nada, certo? Não posso. Detalhe da camisa, o Lenin sabe tudo, mas não pode falar nada. Não posso, a gente assina um NDA com a Nike, então mesmo eu não estando lá, óbvio, a gente tem um termo de confidencialidade. Então, galera, esquece, não vou perguntar se ela é vermelha, amarela, rosa, verde, azul, não interessa, tá? Não vou perguntar, eu quero saber outra coisa, que na verdade eu quero, e a gente falou isso com a Constança Novillo da ASICS, na semana passada, e ela falou sobre como é o processo de criação de um tênis. Uhum. E eu acredito que na camisa da seleção brasileira seja o mesmo. Quando vocês começaram a falar sobre a camisa que vai ser usada só em julho de 26? Normalmente o prazo que Nike, Adidas, Puma... São todos, são as globais, com grandes contratos globais, como é o da CBF. É um padrão de mercado, porque a gente está falando de um contrato que é muito grande, né? Então, assim, o padrão é você começar a discutir com 2 anos de antecedência. Por que 2 anos de antecedência? Você vai ter, num período, você vai receber uma primeira apresentação deles, dizendo qual é o conceito que eles querem trabalhar. Não tem desenho, não tem nada, é só conceito. Então, assim, a gente quer falar sobre esse tema. Exato. Aí tem alguma coisa dentro desse tema que vocês acham que vale acrescentar ou vale tirar? Então é uma coisa bem subjetiva. Aí isso volta para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos é desenvolvido por eles um primeiro esboço que é meramente ilustração. Essas ilustrações... Vindo da cabeça do cara lá, designer da Nike e tal, criativo. Exato. Aí vem uma equipe da Nike lá dos Estados Unidos para cá, uma equipe grande, normalmente 6, 8 pessoas, para fazer uma apresentação das ilustrações alinhadas ao conceito. Então aí tem camisa de jogo, aquecimento, treino, mostra a coleção toda, e aí você vai validando. Depois que validou, isso volta para eles voltam para os Estados Unidos e eles vão levar mais 6 meses para começar a produzir as peças piloto. Que aí você vai ver a peça efetivamente na sua frente e dizer, tá ok, não tá ok, tá diferente do que a gente já aprovou no desenho. Por isso são 2 etapas, porque às vezes o que está no desenho, quando vai para a realidade, fica diferente. Então, aí você tem essa segunda etapa. Quando tem essa segunda etapa, mesma coisa, vem a equipe enorme da Nike para cá, e aí manequins, os bonecos lá vestidos, ele explica, você pega no tecido, tal, olha tudo, qual é a tecnologia que vai ser usada. Então, lembra que tinha uma época que a camisa era feita de garrafa PET, só que há uma busca tecnológica sempre
para que a camisa fique cada vez mais leve e, além de ficar cada vez mais leve, resistente, além de ficar resistente, que melhore na transpiração. Então eles vão, é um trabalho científico para poder desenvolver um tecido. E no caso da seleção brasileira, tem muita tecnologia na roupa, muita. Então é tecnologia, assim, um investimento de milhões para aquela peça ser feita assim de maneira mais customizada possível. Então aí depois que você tem essa segunda etapa aprovada, aí a Nike vai ter o tempo dela para produção, que ela vai comprar os insumos, e aí quando eu falo insumo, vai comprar tecido, papel de sublimação, etiqueta, gola, punho, cada detalhezinho, porque a fábrica, ela na realidade, ela funciona exatamente como uma montagem de automóvel. Não tem uma fábrica que ela faz o tecido, ela faz a gola, ela faz, e aí ao mesmo tempo ela costura tudo. Não é assim. Você tem uma fábrica só para produzir a gola, uma só para produzir o tecido, uma só para produzir o papel de sublimação. Depois isso tudo dos fornecedores vai para uma única fábrica, e nessa única fábrica eles reúnem tudo para produzir a camisa. Então é igual a montar linha de montagem, né? Exatamente. Então assim, isso demanda muito tempo, porque você vai ter, hipoteticamente, eu tenho um bordado, que esse bordado leva 180 dias para ficar pronto, mas eu tenho uma gola que leva 120 dias. Então, eu vou ter um insumo com 120 dias, mas eu não posso nem começar a costurar, porque o outro insumo só chega com 180. Então, por isso, você tem que ter muita folga de tempo para que você reúna tudo de uma vez só e consiga colocar em execução. Então, é realmente um processo muito trabalhoso e que leva, de fato, muito tempo para poder sair exatamente como planejado. Então, nesse caso da camisa que a gente tem a polêmica agora, ela, segundo as reportagens que saíram, ela foi aprovada em outubro pela CBF, outubro de 24. Isso. Certo? Ou seja, quando ela é aprovada, é essa aprovação que você falou, já mostrada a peça, o tecido, como ela é. Isso. Né? Então, ou seja, em outubro de 24 a gente sabe. Quando vazou agora pelo Foot Headlines, aí obviamente é o meu conhecimento de mercado. Agora, provavelmente, na Europa e na China, nos Estados Unidos, enfim, outros lugares, não aqui no Brasil, está sendo feita pelas marcas esportivas a apresentação da camisa para os grandes varejistas mundiais. Né? E aí aquilo que a Constância até falou, né? Que ela comentou, ela falou, olha, a gente já está apresentando a linha inverno 2026 para o pessoal agora. Então, com um ano de antecedência está sendo mostrado que vai ser, que é a lógica de agora. Estamos em julho de 25, chegando maio de 25, para em 26 ser essa camisa da Copa do Mundo, que é apresentada geralmente pela Nike em março, pelo menos em 10, 14... não, até antes, desde 2010, 10, 14 e 18, a máquina de esportes esteve nos eventos da Nike de pré-lançamento de camisa, geralmente em março do ano da Copa. Pro mercado e pro lojista vem antes, e aí é de onde vaza, até porque o Foot Headlines vazou também, que a camisa até da França é mais ou menos essa cor aqui. Seria essa cor. Só que eles não vazaram o desenho da camisa. Só da Nigéria que vazaram uma camisa cor-de-rosa com o desenho, já a foto da camisa. Para não ter vazado o desenho da camisa, é que a Nike está tomando um cuidado enorme com o lojista de não mostrar a camisa. Ela deve ter mostrado, e é isso, mas sem foto, sem direito a nada, e é isso. Você quer comprar quantas peças? E aí vai tirando o pedido. Isso. Né? Então a gente está nesse... É esse o cenário? Eu diria que o timing pode ser esse, e outra possibilidade de vazamento é, às vezes, de fábrica também, né? Porque você tem fábrica na China, fábrica em tudo quanto é lugar do mundo. E alguém da fábrica ser fonte jornalística lá do site. Dizer, eu vi aqui o projeto... estampamos desse jeito. Então pode ter acontecido também algo do tipo. Mas, assim, como eu falei, eu não posso dar muito detalhe por conta do NDA. O que eu posso dizer é que tudo que saiu... Não é verdade. Não é verdade. Isso eu posso garantir. Esse é o recorte, viu, que tem que ter no podcast. Esse é o recorte pra galera, viu, vai dar aquela... De novo, Lenin, tudo que saiu sobre a camisa nova da seleção brasileira. Não é verdade. Pronto. Tá feito o corte, tá certo? Tá feito o corte. Não é verdade. Aí entra o ponto.
Sensacional. Pode ter outras cores, pode ter outra coisa. O estatuto do que a gente leu, ele permite qualquer coisa. Exatamente. Essa é a exatamente. Eu acho que houve uma percepção, muita gente falando do estatuto, e aí eu vou fazer o papel só de advogado do diabo. A pessoa que diz, o estatuto proíbe outra camisa, que não tem as cores do Brasil e tal. A gente jogou com a camisa preta. Exatamente. Então ele tinha que ter reclamado também quando a gente jogou com a camisa preta. Então Exato. não pode ter dois pesos, duas medidas. O que, eu não vou lembrar o pé da letra o que diz o estatuto, mas o estatuto diz que deve conter as cores da bandeira. Na verdade, mais ou menos. Eu vou pegando. Vai falando, vai falando. Porque o dever deve conter não significa que a camisa tem que ser da cor da bandeira. Tem que conter. Então, se eu tenho adereços na camisa em azul, ou amarelo ou verde, eu estou cumprindo o estatuto. Olha lá, vamos lá. Os uniformes, artigo 13, capítulo 3, artigo 13, inciso 3º. Bonito falar isso, advogado, né? Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão um emblema descrito no inciso 2 desse artigo. Ou seja, isso segue a CBF, não é o país, tá? No inciso 2 desse artigo. Podendo variar de acordo com exigências do clima em modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da diretoria. E aí que é o grande ponto, é a aprovação da diretoria que aconteceu lá em outubro de 24. E um evento comemorativo, a Copa é um evento comemorativo. Qualquer coisa pode ser o comemorativo. Estamos comemorando então, assim, que hoje é sol. Esse não é um argumento plausível para alguém questionar. Eu acho assim, primeiro, mais uma vez assim, quando eu falo que tudo que saiu é mentira, eu estou falando de layout, né? Todos os layouts divulgados, todos são mentirosos. A maioria ali de inteligência artificial. Porque é tudo inteligência artificial que fala, é vermelho. Mas Exato. Qual vermelho? Que tonalidade? É vermelho mesmo? Não é vermelho? Vai ver rosa, vai ver azul, vai ver... Tudo isso é blá, blá, blá. O que é importante, eu acho que é ressaltar. É normal as marcas terem o segundo uniforme em cor diversa. Isso no mundo todo. A Argentina tinha ali um roxo. A Alemanha foi rosa 2014, na Euro. E também jogou de vermelho e preto. Isso é normal. Eu acho, obviamente, que no Brasil existe uma tradição, tudo tem que ser respeitado, concordo 100%. Mas o fato da forma que saiu, que foi vazada, saiu realmente errado do jeito que vazaram e do jeito que a narrativa foi construída. Usaram milhões de narrativas, principalmente políticas, que não tem absolutamente nada a ver. O designer da Nike não está preocupado com isso. É design da Nike, lá dos Estados Unidos, tem todo um conceito por trás. Enfim, isso é onde eu consigo dizer, mas detalhes eu não posso entrar. A CBF também já emitiu nota, então eu acho que o que as pessoas têm que acreditar é o que está na nota da CBF. E isso que é a palavra oficial da instituição. Claro. Não, e até porque o jogo pode mudar, vai depender de negociação, tem um monte de coisa que pode acontecer de bastidor que muda essa história. Mas é fato que as marcas têm procurado, com novas camisas diferentes, atrair um novo público também, né? Sim, sem dúvida. Porque, eu vou dar um exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, goleiro, Pietro. Meu filho não assiste um jogo hoje, por exemplo, de futebol, que dura 90 minutos. Ele não tem a menor paciência para assistir um jogo de 90 minutos. Nenhum filho. Então, é uma questão geracional. Então, por exemplo, quando você assiste uma Kings League, eles acharam a fórmula para atrair esse público. Com outro futebol, com outra dinâmica, que começa a prender o público que estava perdendo o gosto por futebol, porque acha futebol demorado demais. Então, ao mesmo tempo que você tem esse problema, você tem um problema também nas camisas. Óbvio que tem... Meu filho é viciado em camisa de futebol. Para ele, deu a camisa, ele tá adorando. Mas tem grande parte dessa geração não compra a camisa só pelo escudo ou pelo time que torce. Ele compra a camisa pelo design. E o design tem a ver com estudo psicológico. Estudo, eu diria que... de como essa geração se sente na hora que coloca a roupa, porque a roupa
também é uma maneira de você se sentir enquadrado num grupo social. Então, isso também tem a ver com relação interpessoal. Então, as marcas estão atentas a isso. Elas não podem abrir mão e querer fazer algo quadrado, porque quem compra a camisa mais tradicional é o público mais velho, tradicional. mas o público mais novo quer coisa diferente. Então, você tem que tentar atender essas duas demandas. Eu costumo dizer assim que é tão importante ter, porque na hora que eu, pai, vou comprar com meu filho, aí eu vou comprar a tradicional para mim, mas vou comprar outra para ele, porque ele vai encher minha paciência para poder comprar outra. Então, assim, a marca, no final das contas, ela tem que pagar a conta, gente. Ela botou o dinheiro, essa conta tem que fechar de alguma maneira. É isso. A conta tem que fechar. A conta tem que fechar. Eu espero que o tempo vai acabar. Já estouramos o cronômetro aqui. Ô, Lenin, mas prepare-se. Vamos ver se os tempos ali... O cara já tá escolado, mas tudo bem. Ainda bem que ele é um cara franco, né? Quero só ver. Chegou a hora do momento, George. Você deu uma entrevista e tem um trecho no seu Instagram, quando você fala de saúde mental. E aí você fala da saúde mental, né, uma série de problemas que tem afetado pessoas que trabalham na indústria do esporte, né, nas mais variadas áreas, e que também te afetou. Inclusive você teve burnout. Isso. O que o burnout ressignificou na sua vida, mas de uma maneira mais profunda, além do que você comentou naquele trecho, que você foi para atividade física e tal. Mas o que ressignificou na sua vida, no estado mais profundo? Vamos lá. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu acho que eu passar da importância de fato para o que importa, que é estar com minha família, estar com meus amigos, estar bem comigo mesmo. Assim, a gente tem um hábito de colocar tudo isso em segundo plano. Principalmente tem uma coisa de, homem não vai no médico. É um pouco da gente sempre se colocar em segundo plano e botar outras coisas na frente, principalmente trabalho. Eu, por muitos anos, coloquei o trabalho na frente. Eu dizia que, não tenho culpa, que eu trabalho com o meu trabalho e minha diversão é a mesma coisa. Não é. Eu tenho que saber dividir quando é trabalho e tenho que saber dividir quando é diversão. Então, isso eu acho que foi o que mexeu mais. Eu passei a dar mais importância para isso, a ter paz de espírito. Então, por causa dela, como eu falei na outra entrevista, eu passei a correr, enfim, eu perdi peso, melhorei a alimentação, melhorei meu sono, tudo. Mas é um fato, assim, o mercado está completamente adoecido. E eu falo o mercado inteiro, jogadores, diretores, comissão técnica, todo mundo. Então, a cadeia toda, né? A cadeia inteira. Todo mundo hoje tem um problema emocional que trabalha com futebol. Todo mundo. Isso eu posso atestar. Todo mundo que eu converso, todo mundo. No dia que saiu essa publicação, o que eu mais recebi mensagem foram das pessoas: eu nunca expus isso, mas eu já passei, eu estou com isso. É impressionante. E é triste, é um triste cenário, porque se a gente não acordar, se a gente não tomar providências, a gente, de fato, vai perder muita gente, porque isso pode levar a situações muito mais drásticas. Muito bem. Com esse recado final aí, que fica para o próximo podcast também, viu? Porque, olha... O famoso repeteco. O Lenny tinha me perguntado antes, falou, quanto tempo mais ou menos? Eu falei, 1 hora no máximo, por aí e tal. Cara, dava para ir umas 3 horas aqui com ele. A gente falou um pouco de carreira, de idas e vindas, né? Exato. De experiência quase morte, coitado do Lenny, que passou e serviu para mudar caminhos da vida, sobre camisa de seleção brasileira, sobre contratos, enfim. Quem quer trabalhar com esporte, quem quer trabalhar no futebol, né? Mais do que obrigatória. Assistir, ouvir. Volta, vê de novo, anota, né? Pede pra inteligência artificial fazer o resumo, se tiver preguiça, né? Tal. Mas foi uma aulaça aqui, Lenin. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo, feliz de poder ter conseguido vir dessa vez e tô à disposição sempre. Essa frase é perigosa. Essa é perigosa. Lenin, seguinte, né? Tiro sempre, vamos editar o sempre, né? À disposição eu vou estar. Se eu vou estar com a agenda, outra história. Muito bem, muito bem. Vamos lá.
Lenin Franco, grande papo hoje aqui. George, diariamente, maquinadosport.com.br. Eu nunca sei pra qual câmera eu olho, mas tudo bem. Nas redes sociais. Eu já não olho pra mais nada, eu olho pra você. @Máquina Esporte. Aqui no Maquinistas voltamos semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau, Lenin. Valeu. Valeu, Lenin. Abraço. Abraço.